Proverbi capitolo 24. Provérbios capítulo 24. Eppure il versetto 24. E o versículo 24. Ci siamo? Amém? Amen. Chi dice all'empio, tu sei giusto. Chi dice all'empio, tu sei giusto. I popoli lo malediranno e le nazioni lo esecreranno. Amen. Adesso leggiamo la lettera che scrisse Paolo ai Romani, Vamos ler a carta que escreveu Paulo aos Romanos, capitolo 3. capítulo 3. Versetto 25. Versículo 25. Ci siamo? Avete trovato Romani? Encontraram Romanos? Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia. Per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Feche os olhos e oramos. Signore Dio, noi adesso ci mettiamo a cercare di capire la tua parola. E noi vogliamo, Signore, tutta la sapienza e grazia venuta dal cielo per quest'atto, Signore. Riconoscenti siamo, Signore, che noi non abbiamo nessun tipo di intelligenza particolare per conoscere la profondità di queste parole. Quindi, Signore, aiutaci a capire. Aiutaci a capire ciò che il tuo Spirito intendeva quando ha usato gli scrittori per scrivere questi brani. E che questa parola, Signore, sia qualcosa veramente di particolare alla nostra vita oggi. Io mi metto davanti a te, Signore, come un servitore, Signore. E se tu, Signore, sei stato capace di usare quell'asino per parlare col profeta, fa uso della mia vita, Signore, che sono qui soltanto per condividere con il tuo popolo la tua parola. Nella mia debolezza, Signore, io ti chiedo, dacci la grazia nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, noi di solito diciamo che la salvezza è gratuita. Irmãos, nós muitas vezes dizemos que a salvação é gratuita. Infatti la salvezza è gratuita. Na verdade, a salvação é gratuita. È gratuita per noi. É gratuita para nós. Ma la nostra salvezza non è mai stata gratuita da Dio. Mas a nossa Ou per Dio. salvação nunca foi grátis para Deus. Se noi la riceviamo gratuitamente, Se nós recebemos gratuitamente, la nostra salvezza ha costato qualcosa a Dio. a nossa salvação custou alguma coisa para Deus. Devo dire anche che la nostra salvezza, Vou dizer também que a nossa salvação, o posso dire meglio, che salvarci ou melhor, que para salvar-nos, per Dio è una cosa facile. para Deus é uma coisa fácil. Ad esempio, Por exemplo, Dio poteva perdonarci subito. Deus podia nos perdoar imediatamente. Alla fine, nei nostri peccati, chi è stato colpito è stato Lui. No fim de tudo, nos nossos pecados, quem foi atingido foi Ele. Quindi basterebbe che Lui poteva dire così, siete perdonati, Então bastaria que Ele dissesse assim: estáis perdoados, io vi amo, eu vos amo, sarebbe facile. seria fácil, È vero o no? é verdade? E qualcuno può chiedere così,
E talvez você pode perguntar assim, ma soltanto mangiare un frutto proibito mas apenas comendo um fruto proibido è provocato tutto questo casino nel mondo? provocou toda essa bagunça no mundo? Dio poteva dire soltanto, dai ragazzi, lasciami stare. Deus poderia dizer apenas, tudo bem, vamos deixar para lá. Quindi la salvezza, la nostra salvezza per Dio Então a nossa salvação para Deus sarebbe una cosa facile. seria uma coisa fácil. Ma perché che ha costato tanto? Mas por que custou tanto? Perché che Dio ha fatto tutto questo giro? Por que Deus fez todo esse ciclo? Perché che Dio ha fatto tutta questa storia di dare il suo figlio? Por que Deus fez toda essa história de dar o seu filho? Se la umanità ha commesso peccati, Se a humanidade que cometeu o pecado, perché che lui soltanto non ha detto così, lasciami stare e siete perdonati? por que ele apenas não falou assim, deixa para lá, vocês estão perdoados? Perché c'è una cosa che noi dobbiamo capire sulla natura di Dio. Porque tem uma coisa que nós temos que entender sobre a natureza de Deus. E la prima cosa che dobbiamo capire è che la Bibbia dice che Dio è amore. E a primeira coisa que temos que entender é que a Bíblia diz que Deus é amor. Perciò che lui si mette a salvarci. Por isso que ele se coloca a nos salvar. Amen, fratelli. Ma cosa è l'amore in Dio? Mas o que é amor em Deus? Perché la Bibbia dice che Dio è amore. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Ciò vuol dire che l'amore è la natura di Dio. Isso quer dizer que o amor é a natureza de È Deus. ciò che Dio è essenzialmente. É aquilo que Deus é essencialmente. Ad esempio, chi sei tu? Por exemplo, quem és tu? Qual è la tua natura? Qual a tua natureza? Tu sei un essere umano. Tu és um ser humano. È quello che sei. É aquilo que você é. L'amore è ciò che Dio è. O amor é aquilo que Deus é. Quindi se tu vuoi pensare in Dio, Então, se você quer pensar em Deus, tu devi pensare in Dio come amore. tu tens que pensar em Deus como amor. Non un Dio che possiede amore. Não um Deus que possui amor. Non un Dio che ha sentimenti amorosi. Não um Deus que tem sentimentos amorosos. Ma quando tu pensi in Dio, Mas quando tu pensa em Deus, tu pensi in amore essendo una persona. tu pensa no amor sendo uma pessoa. Un'altra cosa, noi parliamo Dio è santo. Uma outra coisa que nós falamos, Deus é santo. Cos'è la santità di Dio? O que é a santidade de Deus? Vuol dire che Dio è la sua disposizione, Quer dizer que Deus é a sua disposição, o meglio, la santità di Dio è la sua disposizione ou melhor, a santidade de Deus é a sua disposição in tenersi staccato dal peccato. em ficar longe do pecado. Quando parliamo Dio è santo, Quando falamos Deus é santo, non stiamo dicendo così não estamos dizendo assim che Dio ha voglia di peccare, que Deus tem vontade de pecar, ma non pecca. mas não peca. No, quando parliamo della sua santità, Não, quando falamos da sua santidade, stiamo parlando della sua disposizione, estamos falando da sua disposição, dalla sua volontà da sua vontade di staccarsi dal peccato. de ficar longe do pecado. Lui è puro. Ele é puro. Amen. Allora Dio è amore. Então Deus é amor. Dio ci ama. Deus te ama. E perché che non ci ha perdonati subito? E por que não nos perdoa imediatamente? Dio è santo. Deus é santo. E perché che lui non ci ha portati vicino a lui? E por que ele não nos levou ao seu lado? Perché noi abbiamo commesso i peccati. Porque nós cometemos pecados. Amen, fratelli. Siete commessi o no? E questo punto qua, E nesse ponto aqui, noi siamo messi in confronto nós fomos colocados em confronto con una cosa dal carattere di Dio com uma coisa do caráter de Deus, che sono poche persone che capiscono. que são poucas pessoas que entendem. Che noi parliamo dalla giustizia di Dio. Que nós falamos da justiça de Deus. Quindi noi abbiamo sentito l'amore di Dio. Nós escutamos o amor de Deus. Abbiamo sentito cos'è la santità di Dio. Escutamos o que é a santidade de Deus. Ma dobbiamo capire cos'è la giustizia di Dio. Mas temos que entender o que é a justiça de Deus. Quindi sarebbe facile per Dio Então seria fácil para Deus salvarci,
nos salvar, se lui non trovasse davanti se ele não encontrasse diante la sua propria giustizia. a sua própria justiça. E cos'è la giustizia di Dio? E o que é a justiça de Deus? È il suo modo di procedere, É o seu modo de proceder. è come lui si comporta É como ele se comporta fronte o davanti alle trasgressioni. diante as transgressões. Se Dio mi perdonasse Se Deus me perdoasse e corrompesse la sua giustizia, e corrompesse a sua justiça, non era vero amore. não era o verdadeiro amor. Amen o no? Un papà e una mamma Um pai e uma mãe ama i suoi figli, amam os seus filhos, ma quando bisogna castigarli, mas quando precisa castigar, lo fa. ele È faz. vero o no? A volte il figlio capisce che quello non è amore, Às vezes o filho entende que aquilo não é amor, ma noi sappiamo come genitori mas nós sabemos como genitores che la nostra correzione, que a nossa correção il castigo che ogni tanto mettiamo ai nostri figli e o castigo que às vezes damos aos nossos filhos è un atto di amore. é um ato de amor. Quindi Dio poteva salvarci subito, Então Deus poderia salvar-nos súbito, ma imediatamente, c'è una cosa in Dio mas tem uma coisa em Deus che lo blocca, que bloca, que è la bloqueia, sua giustizia. é a sua justiça. Amen o no? È quello perché nel testo, nel brano di Proverbi 24, É aquilo que diz no texto, no Proverbi 24, Provérbios 24, dice che quello che innocenta il colpevole diz que aquilo que inocenta um culpado sarà maledetto dal popolo. será maldito pelo povo. Allora la domanda è, Então a pergunta é, se Dio dice che io sono colpevole se Deus diz que eu sou culpado dei miei peccati, dos meus pecados, come mai lui mi rende innocente? como que ele me torna inocente? Dio nella salvezza in Cristo Deus, na salvação em Cristo, voleva salvarci, queria salvar, ma farlo in modo giusto. mas fazer de maneira justa. Perciò con l'apostolo Paolo ha detto ai Romani Por isso que o apóstolo Paulo disse aos romanos che per mezzo del sangue di Cristo que por meio do sangue de Cristo, Dio si diventò giusto. Deus se transformou em justo. Dio non poteva perdonarci Deus não podia perdoar-nos e compromettere la sua propria e giustizia. comprometer a sua própria justiça. Dio quindi non poteva dire a te, Deus não poderia dizer a você, sei perdonato, estás perdoado, hai commesso un sbaglio, cometeste um erro, hai peccato, pecasse, l'offeso sono stato io, o ofendido foi eu, allora ti perdono, então eu te perdoo. siamo a posto. Tá tudo tranquilo. No, c'è la giustizia di Dio. Não, tem a justiça de Deus. Che la giustizia di Dio non è un tribunale. Que a justiça de Deus não é um tribunal. La giustizia di Dio è il modo di procedere di Dio. A justiça de Deus é o modo de proceder de Deus. Dio è corretto nelle sue azioni. Deus é justo nas suas ações. Dio non può fare finta di non vedere i nostri peccati. Deus não pode fazer de conta de não ver os nossos pecados. Devo dirti una cosa. Tenho que te dizer uma coisa. Dio è telespettatore dei nostri peccati. Deus é telespectador dos nossos pecados. La tua vita succede davanti agli occhi di Dio. A tua vida acontece diante dos olhos de Deus. Tutto ciò che fai e pensi Tudo aquilo que você faz e pensa succede davanti a Dio. acontece diante de Deus. Siete con me, sì o no? Vocês estão aqui? Quindi Dio bisogna salvarci, Então Deus precisa salvar-nos, ma Lui vuole fare in un modo giusto. mas Ele quer fazer de maneira justa. Amen. Tu puoi dire gloria a Dio per questo? Dio vuole salvarci e vuole fare in un modo giusto. Deus quer nos salvar e fazer de maneira justa. E cos'è che Dio fa? E o que é que Deus faz? Io ti racconto un esempio Vou te contar um exemplo che è successo con un pastore. que aconteceu com um pastor. Un certo fratello è andato dal suo pastore Um certo irmão foi até o seu pastor per chiedere soldi in prestito, para pedir dinheiro emprestado, che non è una cosa tanto bella da fare, vero? que não é uma coisa muito bonita de se fazer. E questo fratello è andato dal suo pastore per chiedere qualche soldo in prestito E
E esse irmão foi até o seu pastor para pedir qualquer dinheiro emprestado. E gli altri fratelli hanno consigliato il pastore a non dargli i soldi. E outros irmãos aconselharam o pastor a não emprestar esse dinheiro. Ma il pastore ha detto, vabbè, io proverò a dare una mano al fratello. Mas o pastor disse, tudo bem, eu vou tentar dar uma ajuda a esse irmão. E ha chiamato il fratello, Chamou esse irmão, gli ha dato il soldo in prestito che gli serviva deu o dinheiro emprestado, aquilo que servia. e gli ha detto così, quando è che tu mi paghi? E ele disse assim, quando é que tu vai me pagar? E lui rispose così, appena possibile. E ele respondeu assim, apenas possível. E il pastore ha detto no, E o pastor disse, não, dobbiamo fissare una data, temos que fixar uma data. il giorno che mi darai il soldo indietro. O dia que você vai me dar o dinheiro. Discussioni avanti, Discurso adiante. si sono messi d'accordo per una certa data. Se chegaram a um acordo por uma certa data. È arrivato quel giorno della paga Chegou aquele dia do pagamento. e il fratello doveva dare i soldi al pastore. O irmão deveria dar o dinheiro ao pastor. E come faceva solito, E como fazia normalmente, non ha fatto neanche una telefonata. não fez nenhuma ligação. E il pastore lo chiamò al telefono O pastor ligou para ele e gli ha detto così, fratello, e disse assim, irmão, ti ricordi che oggi mi devi pagare? você lembra que hoje tens que me pagar? È la data che siamo messi d'accordo per darmi il soldo indietro. É a data que nós entramos em acordo para me dar o dinheiro. E il fratello ha detto, va bene, vengo là E o irmão disse, tudo bem, vou até aí e vado a parlare con te, pastore, perché non ho i soldi. e venho falar contigo porque eu não tenho dinheiro. È arrivato a casa del pastore, Chegou até a casa do pastor, lo ha salutato o cumprimentou e il pastore ha detto, e allora? e o pastor disse, então, E lui ha detto, guarda pastore, io ti devo spiegare una cosa. olha pastor, eu tenho que te explicar uma coisa. E il pastore ha detto, no, per il momento tu non mi devi spiegare nulla. E o pastor disse, não, no momento tu não tem que me explicar nada. Tu mi devi pagare i soldi. Tu tens que me pagar o dinheiro. E lui ha detto, è proprio quello che voglio parlare. E ele disse, é próprio sobre isso que eu quero falar. E il pastore ha detto, facciamo così. E o pastor disse, vamos fazendo assim. Prendi la tua macchina, Pega o teu carro, torni a casa tua, volta na tua casa, parli con la tua moglie, fala com a tua mulher, ti metti d'accordo con lei te mete de acordo com ela e dopo vieni da me. e depois volta aqui. Lui non ha capito e se ne andò. Ele não entendeu e foi. Arrivato a casa sua, Chegou na sua casa, la sua moglie era là a sua esposa estava lá. e ele ha detto, guarda, il pastore mi ha detto che devo prima parlare con te. Olha, o pastor me falou que eu primeiro tenho que falar com você E lui ha detto, e dopo andare da lui. e depois voltar até ele. La sua moglie prese una busta A sua esposa pegou um envelope e lo consegnò in mano. e deu nas mãos dele. Lui prese quella busta, Ele pegou aquele envelope, la aprì abriu e c'era proprio il giusto valore del debito. e tinha próprio justo valor do débito. E il ragazzo ha detto alla sua moglie, ma come mai tu sei riuscita a prendere questi soldi? E ele disse à sua esposa, como que tu conseguiu pegar esse dinheiro? E lei disse così, E ela disse assim, una notte prima uma noite antes, il pastore è venuto qui o pastor veio até aqui e mi ha portato i soldi e me trouxe o dinheiro che tu devi pagare a lui. que tu tens que pagar para ele. E lui non ha capito e ha detto così, E ele não entendeu e disse assim, come mai? como é possível? E è andato dal pastore Voltou até o pastor e gli ha detto, pastore, non ho capito cosa hai fatto. e ele disse, pastor, eu não entendi o que você fez. E il pastore ha detto, tu hai un debito O pastor disse, tu tens uma dívida e questo debito è con me. e essa dívida é comigo. E io ho portato i soldi Eu levei o dinheiro e quello gli ho regalato. e aquele eu dei. Adesso tu sei in condizione Agora tu estás em condições di pagare quello che mi hai come debito. de pagar aquilo que tu tens como dívida. Cosa ti voglio fare capire? O que eu quero te fazer entender? È esattamente così che Dio ha fatto con noi. É exatamente assim que Deus fez com nós. Abbiamo un debito al cospetto di Dio, Temos uma dívida diante de Deus, ma non riusciamo a pagarla. mas não conseguimos pagá-la. Allora cosa ha fatto Dio con noi? Então o que fez Deus com nós? Prima lui è venuto da noi Antes ele veio até nós e ci ha dato le condizioni e te deu as condições di chiudere il debito che abbiamo con lui. de fechar a dívida que temos com ele. Potete capire, sì o no, fratelli? Quindi l'amore di Dio Então o amor de Deus va assieme alla sua giustizia. vai junto com a sua justiça. E questo pastore che vi ho raccontato
E esse pastor que eu vos contei, lui poteva dire al fratello: ele poderia dizer ao irmão: va bene fratello, lascia stare, lo so che non sei in grado. tudo bem, irmão, deixa pra lá, eu sei que você não tem condições. Ma in quel modo lì Mas aquela maneira ali ha fatto il fratello capire fez com que o irmão entendesse che lui doveva pagare i suoi debiti. que ele deveria pagar as suas dívidas. Potete capire, sì o no, fratelli? Questo modo di agire del pastore, Esse modo de agir do pastor, lui dimostrò amore ele demonstrou amor e giustizia. e justiça. Amen o no? Cristo in quella croce, Cristo naquela cruz, Dio stava dimostrando amore Deus estava demonstrando amor e giustizia. e justiça. Dio ti ama, Deus te ama, ma non fa finta ai tuoi peccati. mas não se esconde dos seus pecados. Dio ti ama Deus te ama e ha trattato severamente con i nostri peccati. e tratou severamente com os nossos pecados. Trattando severamente con i nostri peccati, Tratando severamente com os nossos pecados, lui ci voleva insegnare qualcosa. ele queria nos ensinar alguma E coisa. qua io voglio lasciarvi qualche consiglio. E aqui eu quero deixar alguns conselhos. Amen. Potete capire, sì o no? E la prima cosa che voglio lasciarvi stasera, E a primeira coisa que eu quero deixar esta noite, che quando Dio ha mandato Cristo in quella croce, que quando Deus mandou Cristo naquela cruz, Dio voleva farci capire questa verità, Deus queria nos fazer entender esta verdade, che dopo esserci salvati, que depois de ter nos salvado, che la nostra salvezza non fosse una cosa illegale. que a nossa salvação não fosse algo ilegal. Guardami un attimo. Olha para mim um attimo. Dio voleva farti entrare nel cielo per la porta di davanti. Deus queria nos fazer entrar no céu pela porta da frente. Amen o no? Dio non ha cercato un modo di truffare la sua propria giustizia. Deus não encontrou uma maneira de trufar a sua própria justiça. Dio voleva farti capire che tu devi entrare nel cielo per la porta di davanti. Deus queria te fazer entender que você deve entrar no céu pela porta da frente. Perciò che Lui è giusto e giustificatore di coloro che hanno fede in Cristo. Por isso que ele é justo e justificador daqueles que amam Cristo. Nessuno potrà dire che Dio è stato ingiusto in mandarti in cielo. Ninguém pode dizer que Deus foi injusto de te mandar para o céu. Nessuno può dire che la tua salvezza è stata una truffa. Ninguém pode dizer que a tua salvação foi uma trufa. Dio è giusto in salvarti. Deus é justo em nos Se tu salvar. puoi capire, dici gloria a Dio per questo. Un'altra cosa che Dio mi fa capire in questo versetto, Uma outra coisa que Deus me faz entender nesse versículo, che nella sua salvezza que na sua salvação c'è una grazia di Dio. tem uma graça de Deus. In quella croce Naquela cruz, Dio ci ha fatto vedere Deus nos fez ver che Lui ci ama, que Ele nos ama, ma non si corrompe nella sua giustizia. mas não se corrompe na sua justiça. Dio non ci ama a rivelia, Dio ci ama, Deus nos ama, ma tiene presente la sua propria giustizia. mas tem presente a sua própria justiça. Amen, fratelli. E tu hai un debito con Dio. E tu tens uma dívida com Deus. E Dio ha fornito le condizioni di sanare il debito. Il proprio Dio ha fornito le condizioni. E Deus te forneceu as condições de pagar a dívida. O próprio Deus te forneceu as condições. Perciò che io ti dico, in quella croce non c'è soltanto amore, Por isso que eu digo que naquela cruz não tem apenas o amor. c'è anche la giustizia di Dio, come Dio è stato severo e giusto con i nostri peccati. Tem também a justiça de Deus e como Ele foi severo e justo aos nossos confrontos. Perciò che per Lui è facile salvarci, Por isso que para Deus é fácil nos salvar. ma non è facile salvarci in modo giusto. Mas não é fácil salvarmos de maneira justa. Perciò che Dio poteva dire, stati tutti perdonati, Por isso que Deus poderia dizer, estão todos perdoados, se non avesse il discorso della sua giustizia in mezzo. se não tivesse o caso da sua justiça no meio. Amen, fratelli. Potete capire la profondità di questa parola? Pode entender a profundidade desta palavra? Dio non ci ama Deus não nos ama e lascia stare la sua giustizia. e deixa para lá a sua justiça. Dio ci ama Deus nos ama e ha trattato severamente con i nostri peccati. e tratou severamente os nossos pecados. Così Lui è giusto. Assim, Ele é justo. Un'altra cosa che io imparo. Uma outra coisa que eu aprendo, Siete con me, sì o no? vocês estão aqui? Sì o no? È che senza giudizio É que sem justiça
giudizio, julgamento, non c'è giustizia. não tem justiça. Noi diciamo sempre, Nós dizemos sempre, tutte le persone, todas as pessoas, criminali, non lo so, os criminais, não sei, hanno diritto a un giudizio. têm direito a um julgamento. È vero o no? È vero o no? Nessuno può essere condannato Ninguém pode ser condenado in qualsiasi modo de qualquer maneira senza avere un giudizio. sem ter um julgamento. Questo è il principio di diritto. Esse é o princípio de direito. E Dio è il Dio del diritto, quello che mi piace. E Deus é o Deus do direito. Senza giudizio non c'è vera giustizia. Sem o julgamento não tem a verdadeira justiça. Perciò che in Cristo Gesù Por isso que em Cristo Jesus, Dio stava giudicando i tuoi peccati. Deus estava julgando os nossos pecados. Amen, fratelli. E Dio stava facendo la punizione dei nostri peccati come un vero giudice. E Deus estava fazendo a punição dos nossos pecados como um verdadeiro juiz. Allora ti dico un'altra cosa. Quero te dizer uma outra coisa. Tutti hanno diritto a un giudizio, Todos têm direito a um julgamento. ma quando c'è giudizio Mas quando tem um julgamento, non c'è amore. não tem amor. È vero o no? È vero o no? Verdade? Perciò che Gesù in quella croce Por isso que Jesus naquela cruz gridò così: gritou assim: Dio mio, Deus meu, perché mi hai abbandonato? por que me abandonaste? Perché lui in quel posto lì Porque ele naquele lugar ali stava ricevendo il giudizio di Dio. estava recebendo o julgamento de Deus. Perciò nel giudizio non c'è amore, Por isso que no julgamento não tem amor. ma in Cristo Gesù, Mas em Cristo Jesus, in quella croce, naquela cruz, riusciamo a vedere conseguimos ver le due cose. duas coisas. Il Dio che giudica il peccato, O Deus que julga o pecado. il Dio che non fa finta ai tuoi peccati, O Deus que não faz de conta no teu pecado. un Dio che non ti passa la mano alla testa, Um Deus que não passa a mão na tua cabeça. un Dio che dice tu hai peccato, devi subire le sofferenze. Um Deus que diz tu tem pecado, tem que passar pelo sofrimento. Ma noi vediamo un Dio Mas nós vimos um Deus che chiede scusa a noi, tra l'altro, que pede desculpa a nós, entre outros, e dice così: vado io al vostro posto. e diz assim: eu vou no vosso lugar. Più o meno sarebbe così, fratelli. Mais ou menos seria assim, irmãos. Prova a immaginare un tribunale. Tenta imaginar um tribunal. Dio è seduto lì. Deus sentado ali. Tu sei lì come il criminale, Tu estás ali como um criminal, come il peccatore. como um pecador. C'è qua la legge di Dio. Tem aqui a lei de Deus. Tu sei giudicato per questa legge. Tu vai ser julgado pela lei. Hai sbagliato la legge Errasse a lei. e adesso devi subire le sofferenze e le punizioni. E agora tens que passar pelo sofrimento e pela punição. E Dio dice: i tuoi peccati meritano la morte. E Deus diz: o teu pecado merece a morte. Allora sa cosa? Então sabe o quê? E adesso cosa faccio, Signore? E agora o que eu faço, Senhor? Tu devi subire le sofferenze e la morte eterna. Tu tens que passar pelo sofrimento e a morte Ma eterna. lo stesso Dio Mas o mesmo Deus che in quel tribunale que naquele tribunal dice a te: disse para você: adesso alzati, agora levanta, io vengo lì giù, eu vou vir ali embaixo, mi siedo al tuo posto vou me sentar no teu lugar e ricevo su me stesso e recebo sobre mim mesmo la punizione della mia propria legge. Quindi la salvezza, Então a salvação, dall'inizio alla fine, do início até o fim, è un'opera eterna di Dio per noi. é uma obra eterna de Deus para Perciò nós. che ti dico, la salvezza per te è gratuita, Por isso que eu te digo, a salvação para você é gratuita, ma ha costato tanto per il nostro mas Signore. custou muito para o nosso Senhor. Lui poteva mandarti alla dannazione eterna Ele podia mandar-nos a danação eterna. e facendo così sarebbe giusto. E fazendo assim seria justo. Anzi, lui doveva fare così per essere giusto. Ao contrário, ele deveria fazer assim para ser justo. Ma cosa ha fatto lui? Mas o que ele fez? Sì, il peccato sarà punito, Sim, o pecado vai ser punido. ma lui ti ha tolto di mezzo.
Mas ele te tirou do meio e si è messo lui proprio al tuo posto. e colocou ele mesmo no seu lugar. Perciò che lui è giusto e giustificatore di coloro che hanno fede in Cristo. Por isso que ele é justo e justificador daqueles que têm a fé em Cristo. Un'altra cosa aí, qua io concludo, Uma outra coisa, e aqui eu concluo, che io voglio che tu capisca nella tua salvezza. que eu quero que tu entenda na tua salvação. Il perdono di Dio O perdão de Deus è gratuito a noi, é gratuito para nós, ma ha costato anche a Dio. mas custou também para Deus. Non pensa a te Não pensa você che Dio ti perdona perché è buono. que Deus te perdoa porque é bom. C'è una cosa che tu devi capire. Tem uma coisa que tu tens que entender. Sai perché che Dio ci perdona? Sabe por que Deus nos perdoa? Perché i tuoi peccati furono cancellati. Porque os teus pecados foram cancelados. Sembra semplice per te, Parece simples para você, ma devo dirti una cosa. mas eu tenho que te dizer uma coisa. Sa perché che Dio ti ha donato del suo proprio spirito? Sabe por que Deus nos doou o seu próprio Espírito? Perché una volta che tu hai messo la tua fede in Cristo Porque uma vez que tu colocou a tua fé em Cristo e ti sei fidata in Cristo, e confiasse em Cristo, sei stato giustificato dei tuoi peccati. você foi justificado dos seus pecados. Adesso sei meritevole dallo Spirito di Dio. Agora você merece o Espírito de Deus. Adesso sei adatto a ricevere la vita eterna. Agora você está pronto para receber a vida eterna. E se Dio non ti dà la vita eterna adesso, E se Deus não te dar a vida eterna agora, lui sarà ingiusto. ele vai ser injusto. Perciò che il perdono è gratuito, Por isso que o perdão é gratuito. perché tu hai diritto di essere perdonato adesso. Porque tu tens o direito de ser perdoado agora. Amen, fratelli. Amém? E perché tu hai il diritto di essere perdonato? E por que tu tens o direito de ser perdoado? Perché Dio mi vuole bene, pastore. Porque Deus me quer bem, pastor. No, tu hai il diritto di essere perdonato e Dio ti perdona. Não, tu tens o direito de ser perdoado e Deus te perdoa. Perché tu non hai nessun debito più al cospetto di Dio. Porque tu não tens nenhuma dívida mais a respeito de Deus. La Bibbia dice che noi A Bíblia diz que nós siamo stati dichiarati fomos declarados giusti davanti a Dio. justos diante de Deus. La Bibbia non dice che noi siamo giusti. A Bíblia não diz que nós somos justos. La Bibbia dice che noi siamo stati dichiarati giusti. A Bíblia diz que nós fomos declarados Puoi dire justos. gloria a Dio per questo? Você pode dizer glória a Deus por isso? Ah, allora tu sei perfetto. Ah, então tu és perfeito? No. Não. Dio per mezzo di Cristo, Deus por meio de Cristo, Lui è giusto. Ele é justo E puoi dire a te, e pode dizer para você, sei stato dichiarato giusto. fosse declarado justo. Amen. Sai cosa vuol dire? Sabe o que eu quero dizer? Nel grande giudizio del trono bianco. No grande julgamento do trono branco, Guardami un attimo qua, che questo è importante. olha um pouco aqui, Nel grande giudizio del trono bianco, no grande julgamento do trono branco, tu non ci sarai. você não vai estar. Amen o no? Amen. Amém. Là di Apocalisse, Lá em Apocalipse, il giudizio del trono bianco, o julgamento do trono branco, dove gli empi riceveranno la sentenza eterna. aonde o ímpio receberá a sentença eterna. Tu non ci sarai. Você não vai estar. Perché? Por quê? Nessuna condanna ha Porque nenhuma condenação há per coloro che stanno in Cristo Gesù. para aqueles que estão em Cristo Jesus. Siamo stati giustificati per fede. Fomos justificados por fé. L'amore di Dio O amor de Deus è visibile in quella croce. é visível naquela cruz. La giustizia di Dio A justiça de Deus si è adempiuta in quella se croce. cumpriu naquela cruz. Quindi in quella croce Então, naquela cruz, Dio sta dicendo: Deus está dizendo: io ti amo, eu te amo, io ti perdono, eu te perdoo, ma non ho fatto finta ai tuoi peccati. mas eu não fiz de conta nos teus E pecados. questo è il vero amore. E esse é o verdadeiro amor. Io voglio che tu capisca questa cosa. Eu quero que você entenda essa coisa. Perché quando Satana viene contro di te Porque quando Satanás vem em encontro de te per fare delle accusazioni, para fazer acusações, le accuse che parla contro di te, as acusações que ele fala contra você, io ti dico una cosa: tu sei stato dichiarato giusto davanti a Dio. eu te digo uma coisa, você foi declarado justo diante de Deus. Ci sono le persone che dicono così:
Tem pessoas que dizem assim, mi chiedono, pastore, me perguntam, pastor, non lo so cosa fare per gradire a Dio. não sei o que fazer para agradar a Deus. Tutto ciò che tu farai per gradire a Dio Tudo aquilo que tu fizer para agradar a Deus non giova nulla. Non giova nulla. não importa nada. Tutto quello che tu cerchi di fare Tudo aquilo que tu procura fazer non giova nulla. não importa em nada. Quello che tu devi fare Aquilo que tu tens que fazer, quello che tu devi fare aquilo que tens que fazer è avere fede in Cristo Gesù. é ter fé em Cristo Jesus. La Bibbia dice così, il giusto A Bíblia diz assim, o justo per fede vivrà. por fé viverá. Amen. Amém. Se tu hai messo la tua fede nel Signore, Se tu colocou a tua fé no Senhor, sei stato dichiarato giusto. fosse declarado justo, Nessuna condanna ha per te. nenhuma condenação há para você. Niente cambierà il tuo destino. Nada vai mudar o teu destino. Potete capire, sì o no? Pode entender? Amen. Amém? Allora fatela finita questo discorso di Satana parlare alla tua mente. Então para com esse negócio de Satanás falar na tua mente. Smettila di ascoltare a voce di Satana. Para de escutar a voz de Satanás. In questa sera ascolta la voce del Dio che ti ha salvato. Nessa noite escuta a voz de Deus que te salvou. Chiudi i tuoi occhi. The night has been